A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, na nossa jornada pelo quarto trimestre da CPAD, chegamos na lição de número 5, aonde a gente vai tratar um assunto muito interessante. Estamos estudando nesse quarto trimestre sobre história da igreja para adolescentes. E o tema da aula de hoje é sobre a paganização do cristianismo. Quando o cristianismo se tornou pagão. Olha, a gente vai aprender isso hoje a partir da nossa análise na Escola Bíblica Dominical. Você, gente boa, que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, nota 10. Por favor, coloca aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco. A gente está com uma ferramenta muito legal para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. É o site facilitaebd.com.br. Essa plataforma digital tem o objetivo de ajudar você a melhorar e dinamizar as tuas aulas da Escola Bíblica Dominical. Por favor, acesse, conheça o nosso material, tem muito material bom para professor da Escola Bíblica. Tem lá o treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical e você pode se tornar um dos nossos assinantes e receber todo esse material exclusivo para você. Tem curso de leitura bíblica muito legal. Eu espero que Deus em Cristo edifique você. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, tem os objetivos, tem alguns pontos. Então vamos deixar de conversar. Vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. E acesse o Facilita EBD. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde a gente está estudando nesse quarto trimestre sobre o tema História da Igreja para adolescentes. E o tema da aula de hoje é sobre a paganização do cristianismo. Só que a gente precisa compreender que, além de estudar essa história do cristianismo, a gente tem que ter uma base bíblica também. E o texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Apresente também o destaque que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Afinal de contas, a gente precisa ser servo da palavra. Hoje nós estamos estudando sobre a paganização do cristianismo. Quando a gente lê na história da igreja, a gente percebe que o cristianismo durante muito tempo foi perseguido e os cristãos prevaleceram. Quando você olha então para Mateus capítulo 16, versículo 18, você percebe então que a igreja prevalece contra o inferno, quando essa igreja permanece firme em Jesus. O cristianismo foi duramente perseguido durante séculos. Muitos irmãos deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Alguns foram mortos em arenas pelos leões da Líbia, outros foram perseguidos, outros foram mortos por gladiadores, outros foram aprisionados, alguns decapitados, mas sempre serviram a Cristo e à causa do Evangelho. Falando também dos pais da igreja, homens que dedicaram a sua vida pela causa do Evangelho e também foram perseguidos por causa dessa causa do Evangelho. Mas, de acordo com a própria história, a partir do ano 325, com a conversão de Constantino, quem é esse personagem? Ele é o imperador do seu período, imperador da sua época, que se converte à causa do Evangelho, se converte à igreja e ele então passa a estabelecer alguns decretos que são muito importantes para aquele período. O estabelecimento do culto cristão no domingo. É claro que essa prática já estava sendo estabelecida para a igreja, já era comum dos cristãos cultuarem no domingo. Por quê? Porque para o cristão cultuar no domingo representa a ressurreição. Não é que a gente está desobedecendo um mandamento. Não é que a gente não está cultuando no sábado. Entenda, quem é cristão, nascido de novo em Jesus, cultua no domingo por causa do símbolo da ressurreição, ou seja, o dia em que Cristo ressurgiu dos mortos. Ele ressurgiu e a gente percebe à luz das Escrituras que ele ressuscitou. De acordo com a própria palavra de Deus, nós acreditamos nisso.
Então você percebe que é um estabelecimento. Outra coisa, a perseguição contra os cristãos a partir da conversão de Constantino, ela é cessada. Então, a igreja para de ser perseguida. Os cristãos não são mais perseguidos nesse período. E também há outros princípios que precisamos destacar. Que os templos dos cristãos, as casas onde os cristãos adoravam, muitos deles foram destruídos. E por causa da conversão de Constantino, esses templos agora são reerguidos e se tornam então as igrejas. Todos os obreiros cristãos, servos de Deus, iam para Roma agora isentos de impostos por causa da permissão de Constantino. O primeiro dia da semana, que é o domingo, como eu disse a você, foi estabelecido como dia de culto para aquela igreja. A crucificação romana, a partir de Constantino, foi abolida do império. Ninguém mais poderia ser morto por morte de cruz. O infanticídio agora é abolido também no Império Romano por causa dessa conversão de Constantino. Então, há uma influência muito grande. Outra coisa que eu preciso deixar claro, quando Constantino se converte, muitas pessoas passam a fazer parte da igreja por moda, ou seja, por obediência ao imperador. O imperador, ele é convertido, então eu também vou ser convertido. Mas não há uma conversão genuína do evangelho. Há uma busca de poder aqui, isso aqui é assunto para outra hora. Mas a gente está percebendo que há então essa visão da paganização do cristianismo. E antes da gente avançar para o primeiro ponto da aula de hoje, a gente precisa observar outro conceito. A escravidão também aqui é abolida do Império Romano. Então você percebe que vira-se o jogo, você percebe que há uma mudança aqui. E nesse primeiro ponto a gente vai tratar sobre o seguinte assunto. A paganização começou com a falsa conversão de cristãos ao cristianismo. Ou seja, é aquilo que eu estou dizendo para você. As pessoas se convertiam para não ir de encontro a Roma, para não serem perseguidos pelos romanos. Os pagãos se convertiam à causa do evangelho não pelo entendimento do evangelho, mas pelo entendimento da perseguição dos romanos. Essa pregação era uma pregação terrível, é uma pregação que acabou destruindo, acabou prejudicando aqui nesse primeiro momento esse crescimento da igreja. E qual é o resultado que isso traz? Para um pagão se converter ao cristianismo, ele realizava o batismo, mas não havia uma conversão no seu coração. Ele fazia tudo aquilo dos ritos da igreja romana católica para então não ser perseguido pelo imperador e pelo Império Romano. Ou seja, a conversão vinha pelo medo. Então, uma igreja que antes era perseguida, agora com o poder do Império Romano, que é o governo da época, passa a perseguir. Então, isso muda, tá? Isso aqui acaba trazendo alguns prejuízos e desfoca também ao sentido real, que era o sentido que a igreja já vinha trazendo há muito tempo. A paganização traz alguns prejuízos. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica: os efeitos da paganização nos cultos e na doutrina. Então, você vê uma igreja que antes, que está sendo perseguida, tem Cristo como centro, Cristo como Senhor. Não aceita imagem de escultura, não aceita idolatria, mas por causa da inserção do paganismo, a essa falsa conversão ao cristianismo, começa a surgir então alguns resquícios de idolatria que prejudicam a igreja. E no ano de 405 d.C. foi introduzido dentro das igrejas a questão das imagens, a questão das esculturas, a questão dos ídolos, para tentar então converter os pagãos, para demonstrar que esse Deus era palpável. Isso traz um prejuízo muito grande para a causa do evangelho na doutrinação de Cristo. Outra coisa, Maria aqui é vista agora como deusa, em uma comparação pagã de uma divindade que trazia um sentido para aquele que era pagão se converter também ao cristianismo. Então você percebe que há uma falsa doutrina, uma distorção da pregação. O pastor da igreja passa a ser sacerdote, se tornando bispo, tem poder eclesiástico, poder governamental. É diferente do pastor das escrituras que a gente conhece, que cuida do rebanho, das ovelhas que são de Cristo. E a paganização traz esses prejuízos para a igreja. E todos esses prejuízos surgem sem base bíblica, somente para agradar o imperador, somente para agradar o império, para atrair pessoas.
O evangelho não foi feito para atrair pessoas, mas para converter pessoas a Cristo, para transformar essas pessoas à causa de Cristo. Esse é o foco da nossa lição. A paganização traz prejuízos. Ela transforma a igreja que era perseguida agora uma igreja perseguidora. Então, isso aqui é diferente, tá? Isso aqui traz pra gente algumas coisas que são terríveis nessa época. Vamos avançar para o nosso próximo ponto? É que a igreja passou a ser uma máquina política. Ou seja, nesse terceiro e último ponto, a gente percebe que a igreja, ao invés de ser uma influência, passa a ser um instrumento. É uma máquina política, era uma máquina que atraía pessoas pelo poder. Não havia conversão, por exemplo, de vários sacerdotes. Perseguiam aqueles que eram pagãos, ao ponto de promover, por exemplo, instrumentos de tortura. Quem nunca ouviu falar da Inquisição da igreja? Aqueles que não aceitavam a Cristo pela fé eram tidos como pagãos, e os pagãos eram perseguidos à morte. Instrumentos de torturas que foram feitos pela igreja para forçar as pessoas a ter uma falsa conversão ao evangelho. A igreja em si, não o evangelho, mas a igreja em si. E você percebe que a igreja, ao invés de estar em um período de luz, ela entra em um período de trevas, de acordo com a história, de acordo com a própria história da igreja. A igreja ela passa a ser perseguidora, manda então matar muitas pessoas que não aceitavam a Cristo pela fé, muitas pessoas que não obedeciam às leis da igreja. Observe, muda-se aqui o foco. Para finalizar, a gente precisa entender: Cristo é o centro da igreja. A palavra precisa estar no controle. A palavra precisa estar no centro. Cristo precisa estar no centro. Tirando Cristo e a palavra, o que é que acontece? Essa igreja perde o rumo. Essa igreja entra nas trevas. E você pode mostrar para os teus alunos exatamente essa riqueza de valorizar as Escrituras, valorizar a palavra de Deus, ver Cristo como Senhor e não entrar pelo caminho do paganismo. O paganismo leva a igreja para um distanciamento. O paganismo leva a igreja a ser uma igreja que não influencia, a ser uma igreja que está derrotada, a ser uma igreja que está em trevas. A igreja foi chamada para ser noiva do Cordeiro. Você foi chamado para ser servo de Cristo como igreja do Senhor. É claro que pela misericórdia de Deus, Deus levanta os seus servos. Deus levanta então mais tarde Martinho Lutero, que se levanta contra tudo isso. Para você ter ideia, as pessoas estavam vendendo terreno nos céus para terem a sua salvação, comprando a salvação daqueles que já estavam mortos. Então são heresias que vão surgindo por falta do conhecimento da palavra. Quando há revelação da palavra e há ensinamento bíblico, escola bíblica dominical, a igreja cresce. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Te aguardo por aqui na lição de número 6, onde a gente vai tratar sobre o seguinte assunto: os pré-reformadores, homens que se levantaram contra esse período de trevas da igreja, contra esse período obscuro, que foram servos de Deus. E eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. Acesse o Facilita EBD. Deixa aí teus comentários, participa conosco se eu contribuir com você com essa aula. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.